A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Brasil! Boa noite, pessoal. Começando mais um programa Informação e Cidadania. É um grande prazer estar aqui com você. E o programa hoje, um programa especial, repleto de política, que é o cargo-chefe aqui do nosso programa, devido à aproximação do dia das eleições. É o último programa antes das eleições. E aqui ao meu lado, nesse programa especial, o último programa antes das eleições, nosso amigo, professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Boa noite, Vando. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Realmente, hoje é um dia especial, dois motivos, O programa e está próximo das eleições, momento em que a gente vai decidir, ter a liberdade de decidir quem irá conduzir a nossa nação aí durante os próximos 4 anos. Isso daí, então hoje, um programa bem focado em política. A gente vai fazer o quadro de prestação de serviço só com as vagas de emprego, que é um quadro que o pessoal gosta, que o pessoal aguarda, que o pessoal pede para a gente trazer aqui no programa. E depois disso, só política. Vamos falar aí do cenário nacional, vamos falar de conscientização política, vamos falar um pouco sobre o que a gente está vendo nessa campanha, por que alguns candidatos têm vamos colocar assim, uma campanha visual enorme, com bandeiras, com estandarte, com muita gente atrás, e alguns candidatos, talvez o seu candidato, você quase não vê propaganda dele. Então nós vamos falar a nossa visão, o nosso sentimento dessas questões, desse quesito, vamos fazer aquela conscientização que a gente aqui sempre traz, de um modo profissional, como cientista político, com o professor Carlos, que lida com muita gente, também com uma carga de conhecimento muito grande em todas as suas áreas. Então, a gente vai trazer essa conscientização aqui para vocês, professor Carlos. Com certeza, Wando. Igual você falou, é um momento especial, vai ser um momento decisivo para a nossa nação, E realmente as pessoas têm que ter consciência, igual você falou daqueles candidatos que têm muito material, muita bandeira, não se deixar levar somente pelo visual. Aquele candidato que tem muita bandeira é o melhor. Não necessariamente dessa maneira. Então, vamos pesquisar, é o que a gente vem falando aí há 1 ano a respeito de política, A primeira coisa, as pessoas não têm que votar só porque eu estou falando que é o melhor. A pessoa tem que votar porque ela procurou, buscou informações e ela também achou que aquele é o melhor. Não vamos comprar alguma coisa que as pessoas estão nos vendendo, e às vezes é um produto totalmente deteriorado. Isso, e no quadro de política municipal nós vamos trazer aqui a grande polêmica do momento, o projeto de lei 054, que tem travado a pauta da Câmara Municipal, e o prefeito de Barbacena está tentando emplacar e aprovar de qualquer maneira, que é o projeto das organizações sociais, a qualificação dessas organizações sociais para prestar o serviço público, seja na área de educação, de saúde, de cultura ou demais áreas. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui também no programa de hoje, no quadro de política municipal. Então, vamos rodar a nossa vinheta, vamos ao quadro de prestação de serviços.
Vamos lá, pessoal. Como sempre nós trazemos aqui, e hoje não seria diferente, nós estamos trazendo as vagas de emprego. Todas elas estão disponíveis no site do CineY Barbacena, onde as pessoas podem acessar pelo site, né, no www.maissemprego.ministériodotrabalho.gov.br, né, ou também se dirigir à Rua Silva Jardim, número 340, em anexo ao prédio da Prefeitura Municipal. Hoje estamos aqui realmente recheados com vagas de emprego. São, no total, 46 vagas. Né? Então, tem para todo tipo, para todo gosto, tem uma vaga de emprego aqui hoje. Eu vou passar, né, quais são as vagas e quais são as quantidades, como sempre eu faço aqui. Vamos lá, então. A primeira, nós temos uma vaga para açougueiro, 2 vagas para auxiliar administrativo PCD, auxiliar de açougueiro, 1 vaga, auxiliar de linha de produção, 5 vagas, auxiliar de costureira PCD, 1 vaga, auxiliar de farmácia PCD, 2 vagas, auxiliar de serralheiro PCD, 1 vaga, auxiliar técnico, exige-se carteira de habilitação, categoria A ou B. Nós temos 1 vaga. Confeiteira e padeiro, né, são 2 vagas. Costureiro de máquinas industriais, 6 vagas. Costureiro geral, PCD, 2 vagas. Empregada doméstica, 1 vaga. Estoquista PCD, 1 vaga. Jardineiro PCD, 1 vaga. Mecânico de automóvel, exige-se carteira de habilitação, categoria B, temos 2 vagas. Montador de móveis, 3 vagas. Motorista de ônibus rodoviário, contrato intermitente, exige-se carteira de habilitação, categoria D, 5 vagas. Professor de educação infantil, 3 vagas. Serralheiro PCD, 1 vaga. Supervisor de vendas externas, exige-se carteira de habilitação, categoria B, 1 vaga. Vendedor interno, 3 vagas. E vendedor porta a porta, 1 vaga. No total, 46 vagas de emprego, Vando. Hoje, acho que foi o recorde, né, aqui do CineY. A gente sempre fala mais das vagas do CineY, né? E tem muita vaga PCD. Então, as pessoas que se enquadram, né, nesse tipo de vaga também entrar em contato, porque tem para toda a área, tem uma vaga PCD também disponível. Muito bom, e o que a gente vê nas notícias, os telejornais, as notícias em geral, pessoal especializado em economia, é que assim que passou essa pandemia, que nós podemos abrir de novo o nosso comércio, que as empresas puderam voltar a funcionar a todo vapor, muitas estavam impedidas. Vamos colocar principalmente o estado de São Paulo, que é o maior estado, o mais populoso, em termos de população mesmo, o mais populoso do Brasil, onde se concentra grande parte das indústrias do Brasil, e teve um fechamento muito rigoroso, ou de voltar a trabalhar, a gente vê as melhoras na economia, os números, a questão do emprego subindo, são mais pessoas empregadas, e com a economia melhorando em todo o Brasil, a gente vê o surgimento de um maior número de vagas de emprego, professor Carlos. Pois é, mano, e são coisas que às vezes não tem como falar que não está acontecendo, né? A gente está vendo aqui pelo número de vagas de emprego, 46 vagas só hoje aqui, né? A gente vem informando em torno de 20, hoje 46. A gente vê a todo instante caindo o número de pessoas que estão desempregadas, né? Está no menor índice, acho que dos últimos 20 anos, se eu não me engano. E assim, não tem como falar que não está melhorando. É lógico que todo mundo queria, né? Eu também gostaria que estivesse muito melhor,
né? Para mim e para todo mundo. Mas está melhorando. E a gente sabe que para a gente se tornar uma grande potência, que o Brasil tem todas as condições de ser, tem uma população maravilhosa, tem uma riqueza, né, na sua fauna, na sua flora, que pode fazer com que o Brasil se torne, sim, uma grande potência. O que nós precisamos fazer é deixar que as pessoas que querem fazer isso acontecer, trabalhar, né? A gente não precisa ficar citando que pode acontecer outra pandemia, a gente precisa ficar falando que a pandemia não acabou, né? Não precisa nada disso. Deixe as coisas acontecer naturalmente, que a gente vai virar uma superpotência. Ainda veremos isso, Wanda. Muito bom. Então, sem mais delongas, vou rodar a vinheta aqui e vamos passar para o nosso quadro de política. Você que quer ver aí as vagas de emprego novamente, o programa fica gravado, YouTube, Facebook, a minha página, a página do professor Carlos, página do programa Informação e Cidadania. Então, você pode voltar e acompanhar aí quantas vezes você quiser as vagas de emprego. É isso aí, bom. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Então vamos lá, professor Carlos, meus amigos, meus caros telespectadores. Hoje, dia 26 de setembro, faltando aí exatos 6 dias para o dia da votação, onde você vai escolher presidente da República, senador, governador, deputados estaduais e federais. Um dia muito importante em qualquer democracia, o dia que nós escolhemos quem vai estar à frente do nosso país, quem serão os legisladores do nosso país e quem serão os governadores do nosso estado. Realmente, é o ápice da democracia, é o dia da eleição, o dia que o povo, a população escolhe quem vai governar, é o dia onde a população tem mais voz de todos ou qualquer outro dia do ano, porque é ela realmente que escolhe quem vai ditar os rumos do nosso Brasil, professor Carlos. Pois é, Wanda, e a gente não pode abrir mão desse direito em hipótese alguma, né? Em momento nenhum, em condição nenhuma, a gente deve abrir mão desse direito, né? E espero que continuemos podendo ir e escolher o nosso presidente, o nosso governador, o nosso deputado estadual e federal, né? Da melhor maneira possível, como sempre foi, né? Até hoje, muita coisa se disse a respeito de eleição, nada mudou no Brasil desde 1992, né, na primeira eleição, foi 90, né? Eu não me recordo aqui de cabeça depois. Desde a primeira eleição, né, dessa maneira que é hoje, né, após o regime militar. Então, de lá para cá, nada mudou e nada vai mudar, dependendo do que aconteça no dia 6 de setembro. Né? A gente não pode esquecer que pessoas em palanques, gritando, né, falando besteira e dizendo que é paz e amor, pode achar que está estranho, porque normalmente, quando as pessoas querem traduzir paz, né, elas falam num tom mais baixo, mais tranquilo, e não gritando, né, e prometendo que todo mundo será liberado dos presídios se caso ganhar. Então vamos lá, vamos começar com a parte de conscientização aqui, professor Carlos, só de falar um pouco sobre o que a gente tem visto durante toda essa campanha, as nossas impressões do sistema político em geral, da forma como funciona, da forma como está hoje e de como é difícil disputar uma eleição no Brasil. Vamos lá, passar para o nosso telespectador de uma maneira bem popular, com palavras bem populares mesmo,
para o pessoal nos entender nessa parte de conscientização. Primeiro ponto são os partidos políticos. Né? Realmente é muito difícil escolher um partido político hoje no Brasil para você se candidatar por ele. O primeiro ponto é porque hoje os partidos eles não acompanham os seus estatutos, não tem realmente uma ideologia, e questão que alguns partidos têm muito dinheiro, ou seja, do fundo eleitoral, e outros não. Esses partidos que têm muito dinheiro são os partidos mais difíceis de você entrar e se candidatar por eles, a não ser que eles estejam precisando de candidatos. Esse é o primeiro ponto. Então já começa uma dificuldade muito grande para quem está fora do mundo da política, mas tem vontade de entrar, ser eleito, fazer a diferença. Eu sei que muitas pessoas têm esse sonho de estar aí fazendo a diferença, de estar aí legislando, de estar no executivo. Mas está cada dia mais difícil. Eu não sou contra o fundo eleitoral. Inclusive, o valor que se gasta numa eleição, numa democracia, todo mundo coloca essa cifra de bilhão, mas comparado com o orçamento é muito pequeno. O custo de uma eleição no Brasil é 0,01, professor Carlos Custódio, o custo de uma eleição no Brasil, quando se compara com o orçamento. Então, é uma fração muito pequena mesmo. Então, eu não sou contra o fundo partidário, mas eu sou extremamente contra a forma como ele é distribuído. E o que nós temos vendo aí são aquelas pessoas que já estão na política tendo uma enorme vantagem sobre quem está entrando. Então, acho que o cidadão tem que ficar atento, até mesmo porque muitas pessoas que já estão na política há muito tempo se mostraram corruptas, estão com vários processos, tem várias e várias denúncias de recebimento de propina, e essas pessoas estão aí com 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5 milhões, alguns até mais do que isso, para fazer as suas campanhas. Então, enquanto quem está vindo agora, está chegando agora, não está recebendo nada, não conhece os caciques do partido, o partido não se interessa muito por essas pessoas, ele só interessa em ela ir lá dar um pouquinho de voto para completar o quociente eleitoral, para eleger ali as pessoas de seu interesse. Então, o cidadão ele tem que ficar muito atento a isso, porque aí vem a segunda parte da conscientização, que são essas pessoas aí que estão há muito tempo na política, já estão em mandato, estão contratando várias e várias pessoas, estão com bandeiras, estandartes. Parece, professor Carlos, que essas pessoas estão com muito apoio popular, porque ela anda com 100 pessoas ali atrás balançando a bandeira. Mas a grande maioria tudo paga. E tudo paga com o nosso dinheiro, com o dinheiro do fundo eleitoral, enquanto o outro candidato, além dele já não ter um mandato, ou seja, não está recebendo um bom salário, não está com a estrutura de gabinete, de ter vários funcionários, vários assessores, ainda não tem o dinheiro para fazer a sua campanha. Muitas vezes tem que tirar do bolso o pouco que ele tem ali para fazer o seu santinho, por exemplo. Então, essa é a primeira parte da conscientização, para as pessoas observarem isso. Também dá oportunidade para quem está chegando agora e não se vislumbrarem achando que o candidato está com muito apoio porque ele está andando com 100 pessoas atrás, sendo que aquelas 100 pessoas são todas pagas com dinheiro do fundo eleitoral. Wander, igual você falou, né? E realmente a identidade partidária no Brasil é muito complicada porque existem muitos partidos no Brasil e acaba que um se confunde com o outro, né? Nós dois participamos do mesmo partido, nós nos desentendemos, cada um cria um partido e, né, e a ideologia é praticamente a mesma. Então, acho que deveria ter menos quantidade, né, e mais qualidade. E quanto ao acesso, realmente a gente passou pela campanha, né, mano, e viu que não é fácil você fazer uma campanha, principalmente você, né? Não é fácil fazer uma campanha sem dinheiro, né? Porque você fazer uma campanha com 2 milhões é muito fácil, né? Contratar pessoas para ficar andando igual você com bandeira, falou, né?
tem uma prefeitura inteira pedindo votos para mim. Então, assim, fica muito mais fácil fazer campanha desse jeito, com dinheiro e com a máquina pública na mão. Muito fácil. Agora venha fazer sem dinheiro. Igual você falou a questão do fundo partidário, eu também não sou contra, desde que ele seja bem distribuído, né? A intenção do fundo partidário foi acabar com as propinas, né, que os candidatos ganhavam de empresas e depois acabavam facilitando a vida dessas empresas, não havia muito controle, né? Então, agora só pode de pessoa física, né, até 10% do que ela declara que ganha, e do fundo partidário, que às vezes, né, não é bem distribuído. Então, quando não é bem distribuído, acaba que a corrupção, né, ela fica legalizada, mas acontece do mesmo jeito. Né? Eu tenho mais dinheiro, eu sou melhor do que você porque eu tenho mais dinheiro, consequentemente eu ganho, porque eu consigo iludir as pessoas. Né? Como você falou, tem muitas pessoas seguindo o Carlos, então o Carlos é bom. Na verdade, não. Na verdade, o Carlos é bem pior do que aquele que não tem dinheiro para investir na campanha, e às vezes ele mesmo passa de porta em porta entregando o santinho. Isso, e uma outra questão que é muito importante passar para os nossos telespectadores é que também não todo mundo tem que trabalhar, todo mundo quer ganhar o seu dinheiro e a eleição realmente é uma oportunidade da pessoa conseguir um trabalho, conseguir um dinheiro extra. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque são os rumos do nosso país, são, às vezes, são os rumos da nossa cidade, porque o deputado estadual, o deputado federal também impacta diretamente na nossa cidade. E no caso, quando é eleições municipais, aí diretamente, que são prefeito e vereadores. Mas o que acontece que eu estou observando muito nessas eleições, professor Carlos? Normalmente, nem todo mundo é muito ligado à política. Então, vai ter uns amigos do professor Carlos, um amigo seu, ou de você que está nos assistindo aqui agora, que vai chegar para você e vai pedir um voto para um candidato. Um parente, seja de qual grau for, seja qual for, porque mais ou menos é dessa forma que funciona o voto. Muita gente, às vezes, nem sabe quem são os candidatos, está ali ocupado no seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu trabalho. Mas uma coisa que é interessante, faz parte dessa conscientização a gente observar, que essas pessoas mais próximas a gente conhece. E a gente sabe de os políticos que ela falava mal, porque ela é mais ligada à política que alguns de nós. Por exemplo, seguindo o raciocínio aqui que eu estou falando com você. Então, ela acompanha mais a política e ela fala, tal político acabou com a cidade, tal político nunca fez nada. E como ele é seu amigo, é seu parente, ele convive com você, você observa isso nele e durante um tempo vai conversando sobre isso. E quando vê, ele chega pedindo um voto para você, para um desses políticos. Ele falava mal, que nunca fez nada. Então, por que ele está pedindo voto para você? Eu já falei, não sou contra, não, todo mundo tem que trabalhar, mas simplesmente porque ele foi contratado, porque ganhou um dinheiro. Então, nessa conscientização que eu quero fazer, pelo menos pergunte para ele e veja se ele vai ser sincero. Ô, professor Carlos, por que você quer que eu voto nesse candidato? É porque ele é bom, ele é o melhor? E aí o professor Carlos, sendo meu amigo, ele vai falar, não, Vando, estou pedindo voto para você porque ele encheu o meu bolso de dinheiro. Pelo menos está sendo sincero. Então, você está sabendo que você está votando um candidato que não é o melhor, mas você está votando porque o seu grande amigo, ou o seu irmão, ou a sua irmã, ou a sua mãe, ou o seu tio, ou o seu avô pediu. Isso também é uma conscientização. Ok, se você quer votar por causa disso, bacana, mas o que eu estou vendo aqui é muita gente que falava mal de um determinado político e agora está o apoiando. Por quê? Porque ele pagou bem. E muitos deles são aqueles que estão recebendo aí 2 milhões de fundo partidário, professor Carlos Custódio. Pois é, mano. Parece que não, né? Mas teve uma vez o Marcelo Miranda, numa das lives, você tá lembrado quem é o Marcelo Miranda, né? Sim. Ele falou que, por mais que a gente ache que não, a gente é capaz de influenciar, nem que seja uma pessoa. E essas pessoas que durante um bom tempo
se disseram estar em uma posição política e rapidamente elas mudaram, elas conseguem influenciar essas pessoas, né? Então, as pessoas, às vezes, nem têm essa preocupação de perguntar, mano. Às vezes, ela conta uma história que descobriu que o outro não era muito honesto, né? Por isso que eu mudei. Mas, às vezes, não é essa a verdade, né? O total da verdade não é isso, né? Às vezes, tem mais coisas. Então, eu fico chateado porque as pessoas que realmente podem influenciar, né? Que podem falar assim, procure, pesquise tal candidato, né? Muda de candidato igual muda de roupa, né? Faz lives com candidatos, depois diz que o candidato não fez o que prometeu, sendo que o candidato às vezes não prometeu nada, né? Por simples algum tipo de interesse, eu não sei o que é, pode até ser dinheiro, né? Tomara que não seja, mas pode ser. Então, isso sim muda, pode mudar o resultado de uma eleição, né? Nós podemos continuar colocando, né, nas câmaras as mesmas pessoas que já não fizeram nada durante 4 anos passados, né? Ou uma vida inteira, né? E outro caso a se observar, professor Carlos, são pessoas que até então são honestas, né? A gente não sabe de nenhuma mácula grave, seja de corrupção, seja de recebimento de propina, de dinheiro público, ou qualquer coisa do tipo, e tá com uma visibilidade muito grande, seja por causa de um cargo que ocupa, seja porque ela é famosa em redes sociais, seja porque ela é um exemplo, ela tem um grande conhecimento e as pessoas o acompanham por causa disso. Então, você pega uma pessoa desse tipo e eu, por exemplo, me assusto quando eu vejo essa pessoa apoiando um candidato que eu sei que é corrupto. Eu sei que está cheio de processo. Eu sei que está com investigações em andamento. E o que faz essa pessoa botar a cara dela para pedir voto para alguém que tem a ficha suja? Tem candidatos, professor, que estão sendo indeferidos pelo TSE. Você vai lá, você pega o programa passado aqui, Informações e Cidadania, nós mostramos como é que você olha no site oficial do TSE se está indeferido ou não. Tem pessoas fazendo, que a gente sabe que são pessoas boas, fazendo campanha para um candidato que está indeferido porque tem a ficha suja. Então, é dinheiro ou emprego. Não tem como. O que leva essas pessoas a colocar a cara delas, queimar a imagem delas para pedir voto para um candidato cheio de processo, para pedir voto para um candidato ficha suja, para pedir voto para um candidato que tem... Se você jogar o nome dele no Google, vai aparecer aí pelo menos os 20 primeiros tópicos do Google falando do recebimento de propina dele. Então, ali a gente sabe que infelizmente, que é por causa de alguma coisa, não sou contra, que nem eu falei, às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, está precisando de um emprego, beleza, mas aí nós vamos votar nesse candidato, que é ficha suja, porque ele está tendo um dinheiro suficiente para pagar várias pessoas com influência. Realmente, nós temos que conscientizar a população dessa questão. E esse é um assunto muito legal, muito interessante da gente trazer esse bate-papo aqui para dentro do programa. Com certeza, mano. Igual eu falei, né? Pessoas que têm o poder de influenciar, né? E muitas pessoas seguem esse caminho, mas não observam, né? Por mais que a gente fale, outras pessoas falem sobre esses que, por um acaso, está sendo indeferido a candidatura, ou que já responderam a algum inquérito, foram inocentados por faltas de prova. Eu considero que a pessoa que é inocentada por falta de prova culpada, né? Porque se ela conseguisse provar que ela era realmente inocente, acho que o resultado era outro, né? E é muito fácil de ver também, professor Carlos, a gente sabe que na política existe muita maldade. Às vezes eu estou vendo o professor Carlos ali se destacando, está dando aula, tem muito aluno, está aí com o programa dele na rede social, Informação e Cidadania, o professor Carlos está subindo, ele pode ser que ele vá candidatar, deixa eu prejudicar ele aqui, falar que ele é corrupto, que ele é isso, que ele é aquilo. Isso é uma coisa que é muito fácil do candidato provar, né? Então, às vezes, alguém está tentando prejudicar, faz uma denúncia. E isso é muito fácil de se ver.
Agora, quando realmente é um candidato que é ligado à empreiteira, empreiteira ganhou a licitação na região do candidato, empreiteira foi beneficiada pelo candidato, ele tem denúncias, não é só de uma ou duas pessoas, são 10, 20 ali, ou pessoas, ou Ministério Público, ou a Justiça. Aí já a gente sabe que é real a situação. Ele pode ter sido inocentado por falta de provas, mas são várias denúncias, são vários esquemas, a gente sabe que não tem ninguém querendo prejudicar, sabe que realmente é um político corrupto. Não, com certeza, igual eu falei, né? Ser inocentado por falta de provas, para mim, é culpado, né? Tanto é que a pessoa não quer largar do cargo de jeito nenhum, né? A gente já imagina que é um candidato estabilizado, né, financeiramente, não precisa nem procurar mais essa confusão, não, mas parece que ele tem sede daquela situação, ele quer sempre estar no meio, né? E algumas pessoas entram no barco junto, e tomara que esse barco não seja a cidade inteira, né? Não vá a cidade inteira para o ralo, né? Que afunde só o barco e tal, os dois. Então, essa é uma questão importante que a gente quer conscientizar aqui no programa Informação e Cidadania. Para você, eleitor, é prestar atenção. Como eu disse, são muitas pessoas conhecidas nossos, amigos, que estão aí pedindo voto, estão aí trabalhando na campanha. A gente tem que ter essa conscientização, sabendo que aquela pessoa ali, ela está sendo paga para pedir o seu voto. Então, aquele cidadão é o melhor candidato que ela está apresentando? Então, pesquise o nome, pega o nome completo do candidato. Ah, no seu nome completo, só seu nome de urna, que é Tico-Tico. Então, você vai lá e joga lá no Google assim, candidato a deputado Tico-Tico. O Google vai te dar os dados dele completo. Ele vai te dar a idade, vai te dar a profissão, vai te dar o nível de escolaridade. Tudo ali você vai achar. Aí você pega o nome completo dele e coloca lá no Google. E ali você vai ter muita informação. Hoje, para o mal ou para o bem, professor Carlos, se jogar o nome de qualquer um de nós ali na internet, o nome completo, aparece até os concursos que nós fizemos, aparece processos, aparece tudo. Aparece a vida da pessoa toda ali. Então é fácil de descobrir. Hoje está fácil. Antigamente era mais difícil, não tinha muito acesso. Era só rádio, jornal, aí eles escreviam e falavam que você podia escutar, né? Hoje não. Hoje tem a internet aí, a gente entra no Google, digita o nome da pessoa, né, completo, vai aparecer tudo sobre essa pessoa lá e mais alguma coisa. Isso, aparece tudo mesmo. Até isso dá para você pesquisar, se você está vendo se alguém que está tentando prejudicar essa pessoa, que até os processos que a pessoa tem, seja ela vítima, seja ela réu, seja ela parte, testemunha, hoje em dia aparece, se você jogar o nome completo da pessoa. Então, ali já dá para você ter uma boa noção de quem é a pessoa, do que acontece com ela, se ela é corrupta, se ela não é. Então, essa é uma conscientização muito importante, um bate-papo muito importante que a gente traz aqui no programa Informação e Cidadania de hoje, professor Carlos. Não, com certeza. E, assim, tomara que realmente, durante essa semana, aí na reta final, as pessoas tenham mais curiosidade de conhecer aqueles candidatos, né, que estão sendo apresentados aqui para nós, né, está sendo ofertados, principalmente esses que já estão na política há muito tempo, que o nome está mais visível, né? Então, vamos olhar, né, vamos ver se todo mundo que realmente está aparecendo aí trabalhou durante os 4 anos passados. Não vamos deixar de... E até mesmo, né, mano? O cara pode falar assim, eu atuei muito na Câmara. É só você pesquisar quais os projetos que ele apresentou, que ele votou a favor, que ele votou contra. Veja lá o quanto ele te ajudou e o quanto ele te prejudicou também. Isso. E aí, na última parte dessa questão de conscientização, professor Carlos, o que a gente nota, e isso do lado bem profissional mesmo, do lado como cientista político, é que essa eleição está muito diferente da eleição de 2018. Primeiro Sim. ponto que ela está diferente é porque mudou a lei, né? Antes tinha coligação e agora já não tem. Já é uma parte
importante, que os partidos não podem se coligar. Outro ponto importante é essa questão financeira. Ela está bem mais alta que nas passadas e está dando uma diferença de campanha muito grande para quem recebe daí 2 milhões de fundo eleitoral e para quem não recebe nada. Na passada eu não vi tanta distinção. A gente tinha alguns candidatos ali realmente recebendo alto, mas nessa a gente vê praticamente um recurso muito avantajado só quem já está em mandato. Então, talvez foi um acordo aí entre os partidos, mas isso faz uma diferença muito grande e atrapalha a renovação. Porque a renovação faz bem e faz parte do processo. Evidente que aquele político que é muito bom e fez um grande trabalho merece ter mais um mandato e continuar esse grande trabalho. Mas quantos deputados a gente pode falar que fez um grande trabalho? Quantos deputados realmente ajudaram a nossa região? E aí, professor Carlos, no bloco de política municipal nós vamos falar um pouquinho disso. Porque o que eu estou vendo de folder aí, tanto deputado mandou tanto. A cidade está um caco só? Onde enfiar esse dinheiro, então? Pois é, ué. A gente vai ter que perguntar lá ao secretário de Fazenda para onde foi parar tanto dinheiro que chegou aqui. Porque só para a saúde, se a gente juntar o que cada um falou, no programa passado a gente mostrou aí um hospital construído com 10 milhões. Se a gente for colocar o que cada um falou que mandou, a gente tinha uns 10 hospitais aqui em Barbacena. Ah, com certeza. É bom que o papel... A gente tá com os hospitais querendo fechar as portas, então alguma coisa de errado tem. Ou não chegou, alguém está mentindo aí, né? Ou é o candidato... Não, é um deputado estadual falando que mandou 1 milhão, aí vem o deputado federal falando que mandou 2, tem deputado falando que destinou durante todo o mandato de mais de 16 milhões. Então, pera aí, já era para a gente estar com os 10 hospitais aqui na cidade de Barbacena, mas o que a gente está vendo é o hospital querendo fechar alguns setores, querendo não, alguns fechando. Sim. O regional, que a gente precisa de tanto atendimento aqui, ó, funciona daquela maneira precária que a gente sabe, né? A gente tem que até que dar os parabéns ao pessoal da saúde que trabalha lá, porque a prestação de serviço do setor público, né, para a gente é muito ruim. O professor Carlos deu uma travada ali, mas é isso que a gente voltou. Carlos, você travou aí. Eu estava falando, mano, que a gente tem até que parabenizar o pessoal do regional aqui, dos outros hospitais também, que sempre que a gente precisa, né, a gente acaba recebendo atendimento, só que às vezes é muito demorado por causa dos governos, né? Então, quando fala que chegou milhões para a saúde e a saúde está toda precária, capenga, né, alguma coisa está de errado. Ou quem doou está mentindo, ou quem recebeu não está destinando. Isso é outra coisa importante, porque chega alguém lá com um folderzinho, ó, vota no meu candidato, que ele mandou 16 milhões aqui para Barbacena. Você tem que se questionar, falar 16 milhões é muito dinheiro, e onde que está? Em que foi aplicado? Ah, foi para a saúde. Mas como? Se o hospital está querendo fechar o UTI neonatal, está querendo fechar tal setor, está querendo fechar tal setor, como? Foi aplicado? Como é que foi? Quantas pessoas que atendeu com esse dinheiro? O que foi comprado? Qual equipamento novo que tem lá? Então, hoje a gente tem que questionar o que impacta na nossa vida. Porque hoje eu estou saudável, mas amanhã eu posso estar precisando de um atendimento, meu filho pode estar precisando de um atendimento. Aí já pensou, professor Carlos, a gente precisando de atendimento, chega lá, o setor está fechado, está sem médico, está sem funcionário por falta de verba? Como que explica Quantas pessoas no Brasil, todo dia morrem 3.500 pessoas. Todos os dias vão a óbito mais de 3.500 pessoas. E muitas dessas são porque não receberam um atendimento. Ou no momento adequado, ou porque demorou o atendimento, ou porque não tinha as condições necessárias. É complicado, mano. É muito dinheiro para serviços, né, ofertados à população de baixa qualidade, né? Ou então, não na hora que realmente ela precisa. Então vamos lá, vamos rodar uma vinheta aqui e passar para a política municipal.
Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Brasil! Vamos lá, pessoal, vamos falar de política municipal, que aí a gente já vai emendar no assunto que a gente estava aqui, mas trazendo para o município. Nós estávamos falando de saúde, e existe uma lei hoje, que é a Lei 054, que tramita na Câmara Municipal de Barbacena, para ser aprovada para qualificar organizações sociais para prestar o serviço público. Para falar bem no popular, mas bem no popular mesmo, o que significa isso? Significa a administração pública, prefeito municipal, vice-prefeito e secretários dizerem para você, ó, nós não temos capacidade de prestar um serviço, o qual nós fomos eleitos para prestar, e, no caso, os secretários contratados para fazer, então nós vamos contratar uma empresa, uma entidade privada para fazer esse serviço. E fazendo uma analogia, professor Carlos, eu queria fazer uma analogia melhor ainda para o cidadão que está em casa entender bem. Vamos supor que você é proprietário de uma empresa e eu sou o proprietário de um prédio ou um condomínio aí de vários andares ou várias casas. E tanto na sua empresa quanto lá no meu condomínio, nós vamos fazer uma eleição. Nós recebemos 10 currículos. 10 currículos de 10 pessoas para ser o presidente e administrar a sua empresa e 10 pessoas para estar aí sendo síndico do meu condomínio, onde gira muito dinheiro, é um condomínio muito grande, precisa de comprar muitas coisas, precisa de vários serviços de manutenção. Então, nós vamos fazer uma eleição dentre os sócios proprietários, os diretores da sua empresa, e dos proprietários lá dos imóveis do condomínio. E aí nós elegemos, professor Carlos, o melhor e contratamos com um alto salário, um salário de R$30 mil por mês. É um bom salário, professor Carlos? Bom demais, né? Então nós elegemos o presidente da empresa do professor Carlos e o síndico lá do condomínio. E estamos pagando ele 30 mil. Passado alguns meses, esse secretário vira para o professor Carlos e fala assim, ó, sua empresa está com alguns problemas aqui em alguns setores. Eu vou precisar contratar uma empresa para gerir setores aí, porque estamos ficando muito abarrotados aqui. E mesma coisa, o meu síndico falou para mim, olha, Van, nós vamos ter que contratar uma empresa aí, porque estou com muitas demandas aqui no seu condomínio, nós vamos ter que contratar uma empresa. Ou seja, além de você pagar o altíssimo salário dele, da equipe dele, ou seja, no caso do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, agora você vai ter que contratar uma empresa para fazer o que você elegeu ele para fazer. Tem lógica, professor Carlos? E eu continuo ganhando meus R$30 mil. Aí o cara que a gente contratou vai continuar ganhando os R$30 mil e o dinheiro que você investiria na sua empresa, ou que eu investiria lá no condomínio, fazendo construções, fazendo melhorias, eu vou pagar para uma empresa privada gerir. Ou seja, a alegação aqui em Barbacena, e nós estamos falando bem no popular mesmo, para você que está aí ouvindo o nosso programa entender. Aí, muita alegação é no setor de saúde, onde atuam a grande maioria das organizações sociais. Ao invés de eu construir uma UPA, de eu construir UBSs que vão ficar aqui na nossa cidade, de eu fazer um concurso público, gerar emprego dentro da nossa cidade, eu vou contratar uma entidade não vou fazer nenhum tipo de construção. Talvez essa entidade já vai usar o dinheiro que eu vou pagar para comprar equipamentos que vão ficar no nome dela, porque ela é uma entidade privada, com CNPJ, ou seja, não vai ser do município, vai ser dela.
e aí acaba esse contrato, eu estou de mão abanando, sem o serviço, não construí, não comprei nada para dentro da minha cidade. Realmente é um negócio da China, como dizem, professor Carlos. Não, e normalmente, mano, a gente tem que lembrar que esses contratos aí não são de 6 meses, um ano, né? Normalmente são 20 anos, 30 anos, né? São contratos longos e que a cidade tem que ficar bancando esse pessoal para poder o prefeito, né, e seu secretariado não fazer nada. E a gente tem que lembrar e deixar bem claro para a população que, apesar dessas entidades, no documento ser entidades sem fins lucrativos, gira uma fortuna ali dentro, principalmente na área da saúde. Porque eu vou comprar um equipamento de 1 milhão, eu vou ter que contratar uma equipe de 300 funcionários, vamos supor, no mínimo. Eu vou ter veículos, vou ter patrimônios. Então, dentro dessa empresa, o que acontece e se você, meu caro telespectador, joga no Google, faz aquela pesquisa, fala assim, corrupção nas organizações sociais. Você vai ver superfaturamento em contrato, licitação, porque esses contratos e licitações, eles são da entidade privada, não são do poder público. A gente tem dificuldade de acesso a eles, eles não têm tanta transparência como tem o contrato e a licitação da prefeitura. Então, um veículo que vale 50 mil, a entidade compra por 100. Um equipamento, uma máscarazinha de Covid, que era 5 centavos cada uma, ela está comprando a R$ 5 cada uma. E nisso aí alguém está enriquecendo. Então, para que você vai arriscar abrir as portas da corrupção para dentro da nossa cidade de Barbacena, aprovando um projeto desse? E tem aquele caso também, professor Carlos, de olhar bem com quem o prefeito da cidade que está querendo colocar as organizações está andando. Se é gente experiente em superfaturamento, se é pessoas experientes em organizações sociais, em recebimento de propina. É bom o cidadão pesquisar tudo isso. Pois é, mano. E só completando a questão da corrupção, as pessoas também procurarem, durante a pandemia, os hospitais, né, de campanha que foram construídos, uma boa parte deles foram gerenciados por essas organizações sociais, né? E que a gente viu questão de respiradores, superfaturamento, hospitais que foram montados e nunca foram utilizados, aconteceu no Rio de Janeiro, aquele do Pacaembu, acho que foi utilizado muito pouco. Então, aqui vai ser abrir as portas, né, da nossa cidade. Não que não tenha corrupção na nossa cidade, né, mano? Mas vai abrir uma porta ainda maior, né? E depois, eu vou fazer só uma comparação para poder as pessoas entenderem, né? E nesse caso não está nem ligado com corrupção, porque como que vai fazer a fiscalização dessas empresas? Se Barbacena não consegue nem exigir da empresa de transporte público que ela cumpra, né, os seus contratos. Então, uma coisa que é mais simples, que não vai afetar tanta população, né, porque um atendimento no hospital vai afetar muito mais do que um ônibus que estraga na Rua 15. Né? Vai atrasar o pessoal, mas todo mundo vai ficar bem. Agora, quando você chega num hospital e você às vezes não tem o atendimento, não tem o médico, não tem o remédio na hora, não tem a máquina para fazer o exame, né? Quem vai responder por isso? Quem vai fiscalizar? Ele falou os conselhos, né? Os conselhos existentes hoje já não têm poder nenhum, né? Ele não liga para conselho nenhum. Conselho nenhum consegue fiscalizar alguma coisa. Então, realmente, vamos ver, né, o porquê que tem que ser agora, nesse momento da eleição, rápido, correndo, né, no meio de uma eleição, sem conversar com a população, sem chamar, né, os vereadores, o restante da população, fazer uma audiência pública, mostrar o porquê que é vantajoso, né, e vamos ver com quem que ele está andando. Né? Se a pessoa que ele estiver andando for uma especialista naquilo que a gente está falando aqui, você tome cuidado,
porque com certeza o seu dinheiro pode ir para o lixo. Seu exemplo foi perfeito, professor Carlos Custódio. A cidade não pode pagar pela incompetência do poder público municipal. Se ela elegeu um prefeito e um vice-prefeito que não tem competência para gerir o serviço, agora, se quiser ter serviço, vai ter que jogar o nosso dinheiro fora e abrir as portas da corrupção para a cidade, nós não podemos permitir. Porque daqui 2 anos teremos eleição, e aí se corrige esse problema. Porque o que a gente vê até hoje é uma incompetência geral. Primeiro ponto, aumentou a passagem, falou que ia fiscalizar para a empresa de ônibus. O professor Carlos lembrou muito bem, até hoje nada, nem os pontos de ônibus. E aí tem vereador que, em vez de fiscalizar e cobrar, quer que a gente pague para ir adota um ponto de ônibus. Dá vontade de falar um palavrão do que a gente vai adotar. Né? Mas não podemos chegar a esse nível. Né? Daí, caminhões de lixo. Barbacena tinha caminhões de lixo novinhos, que não tinham 5 anos de uso. A Prefeitura Municipal não teve capacidade para consertar os caminhões. E agora nós pagamos um absurdo de aluguel. E acabou o contrato, foram milhões embora para essa empresa e ficamos sem os caminhões. Tirar o nosso lixo de Barbacena, contratos milionários. Estamos jogando 2, 3 milhões fora aí todo ano. Reforma de um parque de exposições poderia estar sendo feito por funcionários concursados da prefeitura. Uma prefeitura tem que ter um setor de manutenção muito bom. 4 milhões para uma empresa que até agora não fez nada dentro do parque de exposições. Empresa contratada para gerir frota de combustível por 3 milhões. Então, olha quanta incompetência e quanto dinheiro jogado fora até agora por incompetência. E aí nós vamos pagar pela incompetência do Executivo Municipal? Esse projeto é uma vergonha. Esse projeto é um projeto de quem não tem competência para gerir o serviço público. É um projeto de quem não entende nada de administração pública e vem um vídeo falar que quem está falando mal é quem não entende. E outra coisa, professor Carlos, você já comentar em cima, ainda eu vejo um mau caratismo quando ele compara organizações sociais com entidades de interesse social. E num vídeo que eu vi, ele ainda virou para uma das pessoas que não conheço se é a pessoa que criou uma creche ou se é quem cuida, e fala assim, ó, desse jeito eu vou ter que cortar o dinheiro que eu mando aí para a senhora. Isso é um mau caratismo danado. Porque um projeto, uma entidade de interesse social, ou professor Carlos, de interesse público, que são entidades da sociedade civil, que a gente chama de que tem interesse público, é o professor Carlos montar uma escola e está dando aula de graça lá, independente se o poder público está dando dinheiro para ele ou não. Ele está ali na luta dele, recebendo doações, mantendo o projeto social dele, que é de interesse público, que é de interesse social. Então, se a prefeitura quer firmar um convênio e dar um dinheirinho, ótimo, porque o professor Carlos está fazendo um bom trabalho. Agora quer vir comparar uma com a outra e ainda virar e falar para um presidente, para o criador, para o fundador de uma entidade que é de interesse público, professor Carlos, como a PAI, por exemplo, e falar assim, ó, desse jeito eu vou ter que cortar o seu dinheiro aí, não pode, o seu convênio. Aí, para mim, já é mau caratismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é, mano. Primeira coisa que eu acho deselegante, né, mal educado da parte dele, é chamar a outra pessoa de mentiroso. Né? Eu acho que todo mundo que está olhando por essa questão, ninguém vai ganhar nada com mentira, a não ser ele chamando o outro mentiroso. Aí já começa mentindo, falando isso, né? E a questão da ajuda, a gente sabe que tem um monte de organizações aqui que às vezes pedem ajuda do poder público e não conseguem. Então ele também não pode comparar. Se ele ajudasse todos, né, vamos colocar as organizações sociais no mesmo barco, que não é. Não dá, professor Carlos, só para fazer essa diferenciação, uma organização social, a ORS,
ele contrata ela especificamente para ela vir e começar a prestar um serviço. E ela só presta o serviço enquanto aquele contrato estiver em vigor. Uma organização de interesse público, são as organizações da sociedade civil, é o que eu falei, como a APAE, por exemplo, ela funciona independente se ela tem contrato com a prefeitura ou não, porque é uma iniciativa dela. É um serviço que ela presta pelo bem comum. Vamos colocar que é um serviço beneficente, vamos colocar dessa forma. Ela está ali para ajudar, independente se a prefeitura vai repassar um dinheiro ou não. Já a ORS, ela vem para prestar um serviço somente se a prefeitura contratar. Ou seja, é só com interesse financeiro. Ela não existe se a prefeitura não contratar e não bancar todo aquele serviço público que ela vai prestar. Então, é totalmente, sim, diferente, professor Carlos. Não, sim, mas estou falando assim, essas já de interesse público que tem aí, a pessoa já não... Normalmente, a prefeitura já não ajuda todos eles, né? Por questões de documento, por um monte de coisa, mas que a prefeitura poderia, de alguma maneira, tentar facilitar a vida para que pudesse receber a ajuda do poder público, né? E, na verdade, esse, né, o projeto dele, né, não, tem que lembrar também, Wanda, que não é só para a área de saúde, né? Ele é muito mais abrangente. Então, quando ele fala que vai ajudar o município, vai ajudar se realmente um grande serviço de qualidade for dado e por qual preço, né? Quanto vai custar isso por mês para o município? E patrimônios para a cidade, né, professor? Isso é importante também. A gente está deixando de construir um patrimônio para pagar essa sociedade. Nós vamos deixar, por exemplo, de construir uma creche para alugar um local. Como que vai ser tudo isso? Pois é, e lembrando que nesses lugares, quem vai trabalhar não vai ser um servidor público, vai ser um contratado, né, da empresa. Que não tem vínculo nenhum com o município. Não tem vínculo nenhum, que vai deixar, né, de ir contribuindo para o Simples. E daqui uns dias, o servidor público, se você já paga 14% hoje, você vai ter que pagar 16%, 17%, 18%, e assim aumentando até o Simples precisar da sua contribuição. No caso, professor Carlos, nós chegamos ao ponto máximo constitucional, nem tem como pagar mais, porque já paga o que a Constituição permite. Olha só que nível nós chegamos. Você arrancar tudo possível do servidor público em contribuição. Você recebe um salário mínimo e 14% dele vai embora em contribuição. Isso é uma vergonha. Pois é, mano. E assim, e o engraçado disso tudo, eu estou falando dessas contribuições, que tem um dia do Diário Oficial de Barbacena que eu não vou esquecer jamais, que foi o dia 6 de abril, véspera da votação da possível, né, cassação lá da questão da caminhonete. Foram mais de 40 contratações no SAS naquele dia, né? Tendo algum tipo de OS aqui em Barbacena, no hospital, na área de saúde, qualquer que seja a área, essas pessoas que temporariamente foram contratadas, e eu não sei o porquê, né, se é um número tão grande, deveria ter um concurso público. Não teve, né? Então, nem agora e nem futuramente, essa pessoa que esteve temporário poderá fazer um concurso público, porque a vaga será da iniciativa privada e caberá, com certeza, a algumas pessoas que representam o município, né, indicar esses contratados. Tocou num ponto importantíssimo, professor Carlos. Nós vamos ter cabine de empregos até mesmo para nepotismo, que não seria configurado nepotismo, porque ela é uma empresa privada. Sim. Para prefeito, vice-prefeito, vereador, parente de vereador, colocar lá seus funcionários. Então, a população de Barbacena vai permitir vir um antro de corrupção, de cabine de emprego, de nepotismo para a cidade de Barbacena, porque as OS servem para tudo isso. Realmente é um negoção para quem está no governo. É um negoção. Realmente tem que brigar mesmo,
chamar as pessoas de burro, de mentiroso, porque isso aí pode garantir a reeleição, professor Carlos. Pois é, mano. Ainda mais com quem está aprendendo, com grandes professores aí, de anos aí na Câmara Federal, estadual, com milhões aí em investigação de propina, tá tendo grandes professores na cidade de Barbacena. Imagina uma OAS na cultura, professor Carlos. Hoje nós já estamos vendo, gastando milhões em shows para um candidato a deputado ficar lá em cima do palanque, cheio de sorrisos. Imagina uma OAS na cultura. Quanto de dinheiro que não vai embora, hein? Quanto que vai ser o sonho de Natal, hein? É para o cidadão Barbacena pensar, mas pensar preocupado, mas preocupado mesmo. Porque o tanto de dinheiro que vai embora nessas horas e que poderia estar sendo investido na cidade, isso vai levar a cidade ao caos, à falência. Pense bem, se hoje a cidade não constrói nada, a cidade não tem nada, a cidade de Barbacena, no caso, nós estamos falando aqui no programa Informação e Cidadania, para você que é de fora e está nos vendo, a nossa cidade não tem nada. E aí se contrata empresas por valores milionários, se contrata consultorias por valores milionários, se contrata shows aí por valores milionários. Dentre esses shows, dentro dessa festa, sempre tem lá um candidato a deputado em cima do palco, ou seja, fazendo campanha. Né? Por que só um candidato está lá? Né? Fazendo campanha, e sendo que nos outros anos não tinha nada disso. Eu deveria convidar todos, né, mano? Que seja da região aqui, vamos convidar todos da região. Eu preferia o prefeito passar dançando lá em cima que um candidato lá fazendo campanha política com o nosso dinheiro. Eu não lembro se em algum momento teve. Não, só tinha o prefeito dançando lá. Era melhor o prefeito dançando do que um usando o nosso dinheiro para fazer campanha política. E teve festa esse ano, hein? Não, igual a gente já cansou de falar aqui, né, mano? Ninguém é contra a festa, é a hora que o pessoal trabalha e ganha dinheiro, mas os shows, a forma como foi feito as festas, né? Foi uma festa, assim, de cidade milionária. Barbacena a gente sabe que é. Mas vamos atender, né? Saúde, a educação, vamos fazer as prioridades. Quais são as prioridades? Esse governo, até agora, a prioridade é festa. Né? Não importa qual que é, principalmente agora, né? A última foi nesse final de semana, né? Deve ter encerrado com a presença do deputado, né? Ele teve aí no final de semana, deve ter ido lá comer um moranguinho, né? E agora vamos esperar o ano que vem se vai ter as mesmas festas. Vamos ver a festa das rosas, né? Como vai ser? Será que vai ser na mesma magnitude? Porque o parque de exposição não está pronto, não. E nem está tendo obra. Então, são vários pontos importantes. Você que está chegando aí agora no programa Informação e Cidadania, esse programa vai ficar gravado. Volte, olhe tudo que a gente falou aqui sobre as organizações sociais. Barbacena não pode permitir que isso aconteça. Nós estamos falando dos serviços básicos da coletividade, saúde, educação, que podemos deixar de ser prestados com qualidade aqui no município. Porque você olhe o nosso transporte público, caríssimo, e olhe qual a qualidade que a gente tem. Você quer mais desse tipo de serviço sendo prestado aqui na cidade de Barbacena? Nós temos que pensar e cobrar e exigir que isso não aconteça aqui no município, professor Carlos. Pois é, mano. Tem que ficar de olho mesmo. Não é só dar os parabéns, dar tapinha nas costas, né, nas redes sociais. Isso é bacana, né, mas não é só isso. A gente tem que olhar com um olhar mais crítico, mais amplo, né, imaginar quais são as consequências para isso no nosso município. Se o nosso município tem dinheiro hoje, mas será se daqui a 5 anos, 6, 7, 10 anos, ele vai ter dinheiro para arcar?
se não tiver dinheiro para arcar com essas OS, como que o contrato fala? O que vai acontecer? Vai penhorar os imóveis do município para poder bancar? E se acabar os imóveis do município, vai fazer o quê? Né, para poder fazer com que essas pessoas, essas empresas recebam o dinheiro. Tudo isso tem que ser olhado. Isso não foi explicado naquele vídeo. A única coisa que apareceu naquele vídeo foi querer enfiar a goela abaixo, né, da população e de todo mundo, né, que é um bom negócio. Mas o bom negócio até agora, a gente, pela análise que a gente fez, é só para um lado, né, para a população mesmo, não tem benefício nenhum. Mas sabe qual que é o pior de tudo? É a pessoa ser eleito para gerir uma cidade e querer contratar alguém para fazer o trabalho que ela foi eleita para fazer. Continuar recebendo o alto salário que é pago. Realmente é uma situação muito difícil, professor Carlos. Professor Carlos, vai falando um pouquinho, só vou colocar uma questão aqui na tela. Não, beleza, mano. E eu queria aproveitar, né, já que a gente está tocando nesse assunto aí, e eu achei mais indelicado ainda, mais falta de educação, né, quando ele citou que tem, entre as pessoas que estão discutindo essa questão das OS, que a pessoa está mentindo, que ela não sabe de nada, que ela nem parece ser um professor, né? Eu imagino quem seja, que ele esteja falando, não vou citar o nome aqui porque eu não tenho certeza, né, de que é ele, mas eu imagino quem seja. E eu queria falar, Carlos, né, segundo a sua declaração de candidato de 2020, você falou que tem o seu grau de instrução é superior incompleto. Então, eu considero que você não tem curso superior. Você não imagina... E o vice, professor Carlos, só para complementar? O vice, deixa eu ver aqui se tem o dele. Tem que entrar no dele aqui. Fundamental. Fundamental. Pois é, aí o que eu queria dizer? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver, vamos. Deixa eu voltar a página aqui. Ah, não quer dar para ver aqui, não quer abrir o dele. Mas é isso que tá. Inclusive, ele é candidato agora, tá até no Divulga Candi atual. Ah, tá lá de novo? Uhum. O que eu queria falar com o Carlos Du, quanto prefeito, né? Não sei se eu trato ele como prefeito ou como Carlos Du, como uma pessoa comum entre nós, né? Você não imagina o quanto difícil é você estudar para ter condições de contribuir com a educação de uma pessoa. Você falando isso só piora, em meu ver, a sua imagem, né? A pessoa que tem condições de educar, né, de contribuir com a educação de uma pessoa, seja lá em qual grau, né, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, no técnico, no superior, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, né, não é fácil todos os dias você estudar, trabalhar, né, e não ficar em um gabinete, né, tirando fotinha, indo para festa, subindo em palanque, falando mais ou menos bonito, né, falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Faça o mesmo que o professor que está te criticando. Pegue o seu material e vá para dentro de uma sala de aula e fique lá durante 50 minutos ou mais, porque dependendo da situação você tem mais tempo de aula, e fique lá ensinando seus alunos durante 50 minutos. Se você quiser me substituir um dia, você pode me procurar e eu vou te levar na sala de aula e você vai me substituir. Mas você vai ensinar o que eu ensino e não o que você vai querer falar lá para os alunos. Não vai lá querer fazer propaganda de nada. Você vai ensinar. Levanta dessa cadeira, termina o teu grau de instrução, o seu superior, pegue o seu material e vá para dentro de uma sala de aula. Depois disso, você abre a boca para falar alguma coisa de capacidade de um professor ou não.
Enquanto isso, você fique no seu lugar de prefeito, e nós sabemos que, para ser político no nosso país, a legislação permite que qualquer pessoa que saiba ler e escrever pode ser. Então, fique no seu lugar e faça o que você foi eleito da melhor maneira possível. Quando for falar de algum professor, né, levante-se e peça licença e dirija-se a palavra a ele. Beleza? Muito obrigado. Perfeito, professor Carlos Custódio. É realmente difícil. A impressão que eu tenho é que hoje a prefeitura tem um grupo de jovens comandando ela, que gosta de brincadeiras, de festa, de memes, e pelos vídeos a gente vê isso. Infelizmente não tem capacidade para gerir o serviço público, para gerir a saúde, para gerir a educação, porque só tem brincadeira, meme. A própria equipe, quantas pessoas aí que estão no primeiro escalão, que nunca atuaram na função que estão hoje, que nunca estudaram sobre a função que estão hoje. É por isso que nada anda na cidade de Barbacena. A cidade está destruída. A cidade não constrói nada. A cidade mal consegue consertar o que está sendo quebrado. E há quantos anos Barbacena vive assim? Estraga, conserta, estraga, conserta, estraga, conserta. E não tem nada novo. As nossas unidades básicas de saúde, com todo o respeito aos profissionais que lá trabalham e merecem ser muito valorizados, não é o atendimento prestado, é a estrutura das nossas unidades básicas de saúde. A estrutura, o prédio que elas estão, ou a casa que elas estão, são um lixo. Os profissionais que lá estão, que muitos são de excelência, enfermeiros, agentes, muitos médicos, muitos são de excelência, mas não tem uma estrutura digna para estar dentro. Então, a nossa cidade, em termos estruturais, a cidade que eu amo, é um lixo em termos de estrutura. A própria prefeitura, você vai lá dentro, aqueles imobiliários cheios de caruncho, é um imobiliário velho, sem pintura. Olha os nossos prédios públicos, é uma vergonha. Olha a nossa biblioteca municipal, professor Carlos. Teve capacidade de passar uma tinta lá do lado de fora. Seria uma coisa fácil que se faz em 3 dias com funcionário da manutenção aí da prefeitura. Então a impressão que a gente tem é que estão brincando dentro da prefeitura. Nós elegemos um grupo de jovens. E tanto parece ser isso, que quando acontece qualquer coisa mais grave em Barbacena, eles esquecem que nós temos um caixa milionário e vão pedir doação para a população. É triste. A prefeitura de pedinte, né, mano? Eles esquecem que estão dentro de uma prefeitura. Eu acho que eles acham que estão dentro de um grupo de jovens. E pelos vídeos você vê, é brincadeirinha, é meme. Uma prefeitura é coisa séria. Ser um político é coisa séria. Não é para brincar, não é para dançar. Você está lá é para os interesses da coletividade. Você mata alguém nesse serviço. Nós estamos falando de saúde, de educação, de meio ambiente, de saneamento básico. Nós não podemos brincar de ser político, não. O político, professor Carlos, é o maior de todos os administradores. Ele administra a maior empresa de todas. É a empresa que cuida de todos os serviços básicos da existência humana. Não é brincadeira. Mas aqui em Barbacena parece que estão brincando de ser político. Pois é, mano. Aqui realmente virou brincadeira. Você perguntou no vice-prefeito, realmente eu olhei aqui, ensino fundamental incompleto, né? Nada impede ele ser vice-prefeito, dele ser deputado, dele ser um excelente vice-prefeito e um excelente deputado. O que não pode... Não é demérito nenhum, não é demérito nenhum. A pessoa não tem estudo, não tem um diploma. Agora, querer chamar os outros de burros e ainda se achar melhor do que quem tem... É o que ele fez, né? Ele se sentiu melhor do que todo mundo, inclusive melhor do que um professor, né? Que em vários lugares do mundo o professor é tratado como se fosse uma pessoa diferente de todo mundo
trabalhar com a educação dos demais, né? Eu, na verdade, eu não me considero melhor do que nenhum aluno meu. Eu me considero com a capacidade de contribuir com a formação dele, né? Eu gosto quando os alunos, ex-alunos, chegam e falam assim: professor, eu gostava das suas aulas, eu aprendi, eu estou pondo em prática. Eu gosto disso, né? Eu não chego lá e me imponho como melhor do que eles. Nem o prefeito não pode se impor como melhor do que ninguém, mesmo que ele tivesse um doutorado, né? Se não é a área que ele entende, por que ele vai criticar um professor e chamar de burro, né? Então, eu acho desnecessário, igual eu falei, eu não vou falar o nome do professor aqui, porque eu não tenho certeza se é, mas eu imagino quem seja, e acho que o Vando também deve imaginar quem seja, né? Infelizmente, eu gostaria que ele viesse, né, e pedisse desculpas à classe de professores e a qualquer outro que ele tenha ofendido em algum outro momento, né? Eu acho que ele deveria pedir desculpa pelo vídeo que ele fez, né? Porque, na verdade, além de professor, tem servidores públicos que estão com medo de perder o emprego, né? Tem o pessoal do sindicato que está com medo de perder receita. Então, tem várias pessoas envolvidas que ele, de uma maneira indireta, chamou de burro. Então, acho que ele deveria chegar e chamar, né, pedir desculpa pelo que ele falou. Fala assim: eu exagerei. Sim. Às vezes, professor Carlos, ele nem tem a dimensão que ele pode quebrar o sistema de previdência do município com uma OS. Talvez ele nem imagina isso. É como eu falei, talvez ele não esteja preparado, ele não pensa no futuro, daqui 10, 20 anos, como vai ser. Nós estamos falando de uma OS, aí uma OS pequena na saúde, vamos falar uma UPAzinha. Quantos funcionários que não tem? Podiam ser todos concursados. Inclusive, não está tendo concurso, né, mano? Veio com uma desculpa aí que é ano de eleição. E o ano passado? Não podia fazer também? Ah, tá, era pandemia. Né? É igual ele não pôde dar o reajuste dos servidores. Pois é, tudo não pode. Agora não pode, porque eleição, aí o ano que vem não pode, porque é o ano que vem, né? Aí vai ficar para 2024, aí não pode, porque tem eleição, então vai ficar assim, o servidor vai ficar para trás, né? Aquela pessoa que trabalha na prefeitura como contratado. A desculpa é sempre, deu problema na licitação, deu problema na empresa que ia fazer o concurso. Né? Sempre, o lugar para dar problema, né, é a prefeitura de Barbacena. Está uma beleza, né? Mas aqui, Wanda, a gente não pode deixar de dar uma crucificada também, não, no legislativo, nos vereadores, né? Sim. Está com essa demanda lá para resolver, e eles estão fazendo o quê? Se omitindo. Porque até onde eu sei, os servidores, junto com o pessoal do Simpas, estão indo lá para ver qual vai ser a reação de cada um, qual vai ser a votação. E eles há quase um mês já, né, não vai, aí não tem quórum, né? Eu conversei com o professor Nilton essa semana sobre isso, e realmente no regimento deles não fala nada sobre quórum. Eu posso faltar e ligar para você, presidente, falar assim, que eu estou aqui em Juiz de Fora num compromisso de campanha, eu posso estar no botequim lá da minha casa, mas eu posso falar que estava lá e está justificado. E assim eles estão fazendo até chegar o momento de conseguir votar isso aí, sem que a tela preta da transmissão com certeza vai surgir, e depois a gente só vai ficar sabendo do resultado. Mas a história não mente, né? Vão ser tão culpados quanto o prefeito. Sim. Se amanhã ou daqui 4, 5 anos uma OS aqui for foco de corrupção ou não prestar um serviço de qualidade. Professor Carlos, tem um recadinho aqui que a gente não pode deixar de falar. No dia 1º de outubro, agora no sábado, último dia antes das eleições, vai ter uma motocarreata da vitória para quem é apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Junto com esse recado, eu mando um grande abraço para a Fatinha, lá do Botequinho Miller, da Direita Minas Barbacena, também faz parte do Grupo Unidos por Barbacena, e tem trabalhado incansavelmente para, junto com todos da Direita Minas Barbacena,
para que essa carreata pudesse sair, e agora, graças a Deus, está tudo certo para ocorrer a carreata aí. Respeitamos a opinião política de todos, mas a gente não pode deixar de dar esse recadinho aqui no programa. Pois é, mano, a gente vem sempre falando, né? E praticamente o único candidato, né, que a gente mostra aqui, que nós já declaramos o nosso apoio, todo mundo sabe há muito tempo, né, que é o Bolsonaro. Nós vamos sim estar nessa carreata no dia 15, eu vou ter que sair correndo da aula para poder comparecer, mas eu vou sim. E que se, né, for para acontecer, é que ele vença, né, e que a gente continue tendo um bom governo, porque até então, eu, na minha visão, está tendo um bom governo pelos resultados, né? Espero que o ano que vem, os próximos, se caso ele for eleito, continue da mesma maneira, né, Vânia? E as pessoas podem ter certeza que se caso alguma coisa acontecer fora da linha, nós também iremos mostrar e falar assim, agora está fora da linha. Não é nosso... Não, se amanhã aparecer e comprovado que ele foi corrupto, que ele pegou propina, qualquer coisa, e um juiz condenar ele, vou me arrepender de ter votado, vou chegar aqui e falar, ó, me enganei, porque todo mundo pode achar o que for, que ele não é o melhor, que não é o mais inteligente, mas você vai votar num político corrupto? Num político comprovadamente roubou não é bilhões do Brasil em forma de propina de empreiteiro? Não dá, né? Aí pode, vamos debater, ele é o melhor, não é o melhor, bacana, todas as opiniões são válidas. Agora, o que não dá é você querer mudar o Brasil votando num corrupto. Você coloca dentro da sua casa um ladrão? Você contrata para gerir a sua empresa um ladrão? Pois é, né, para gerir o Brasil você vai eleger um ladrão? Né, Wanda? Então, é simples. Né, a situação é a seguinte, eu vivo, ou você vive comigo, ou vivo contigo, né, nós somos amigos o tempo todo. Você é presidente da República, eu sou seu ministro, alguma coisa, ou vice-versa, né? Você fica sabendo que eu estou roubando, eu estou sabendo que você está roubando, eu falo que você roubou, você fala que eu roubei também, mas depois eu convenço todo mundo que o que o Vando falou é mentira. Ele estava comigo o tempo todo, mas o que ele viu não existiu, não, foi mentira dele. Né? Não tem jeito. Então, realmente, eu voto... Devolva o dinheiro, né? Devolve o dinheiro, entrega o sítio, entrega apartamento, entrega tudo, mas não, o que o pessoal está falando é mentira. Eu sei que eu sou inocente. A alma mais honesta desse mundo. E vende essa mentira para todo mundo. Então, realmente, é por isso que nós, do Direita Minas, né, nós que apoiamos o presidente Bolsonaro, nós votamos nele por isso, né? Porque até então a gente sabe que a gente nunca vai ter o melhor, né? Sendo ele ou sendo qualquer outro no futuro, sempre vai ter alguém que vai questionar alguma coisa e não vai ficar, né, satisfeito com o que tem. Isso sempre vai ter. Mas hoje, né, naquelas opções que nós temos, porque na verdade, né, Wanda, a gente já viu agora que não existe terceira via, né? Porque todas as vias que tem aí, todos os candidatos que tem, já disseram que num segundo turno irão apoiar o Lula. Então não tem terceira via, tem duas vias. Aí você escolhe qual dessas duas vias você vai querer no primeiro turno e qual das duas vias você vai querer no segundo turno, caso tenha o segundo turno. Mas nós estamos... É isso aí, tá? E tá aí o recado do Grupo Unidos Barbacena e da Direita Minas. Você que tem esse mesmo pensamento, você que quer apoiar o presidente Jair Bolsonaro, compareça à Carreata da Vitória, a Motociata da Vitória, a Motocarreata da Vitória, no dia 1º de outubro, na Praça de Santo Antônio, às 15 horas. Fica aqui o recado do Grupo Unidos Barbacena e da Direita Minas Barbacena para você que quer um Brasil melhor. Estaremos lá. Estaremos lá. Professor Carlos, vídeo, último quadro do programa, coisas boas feitas em alguma cidade, para a gente fechar os comentários do programa depois desse vídeo. Vamos com o vídeo
de obras e construções de Betim, vídeo de 2019. Ô, Vando, sempre que a gente termina aqui, traz alguma coisa, a gente faz algum tipo de crítica, né, à nossa cidade e depois mostra com algum vídeo. Preparar para a semana que vem, se for possível, né, algum vídeo, vou ver se eu acho, algum vídeo falando sobre corrupção nas OS. Sim. Porque a gente porque a gente está falando que tem corrupção, mas as pessoas podem duvidar. Ou então alguém chamar a gente de mentiroso. Aí a gente pega um vídeo e mostra. Professor Carlos, e o programa da semana que vem, nós ainda não sabemos como vai ser, mas um programa especial, programa que completa 1 ano de programa Informação e Cidadania. Exatamente, passa rápido, hein, mano? 1 ano juntando todos os programas aí, todas as visualizações que nós já tivemos durante esse 1 ano aí, são mais de 100 mil visualizações, acredito que muito mais, né, porque a nossa média mensal aí tem sido bem grande, de visualizações em todos os programas. Então, é uma data a ser comemorada, né, porque não é fácil, nós temos compromisso, temos o dia a dia, temos a família, e você ter mais um compromisso não é fácil, e a gente tenta sempre trazer e fazer o melhor aqui, e o programa que vem é o programa que a gente completa 1 ano de programação e cidadania no ar, nas redes sociais. Pois é, mano. E o seu, né, você já tem o seu local bacana aí, que você faz a live, né? Se você olhar o meu aqui, porque não vai aparecer, não tem como aparecer. Se eu mostrar, a Solange me xinga. É mais ou menos igual um candidato a presidente faz as lives dele. Uhum. mas se tudo der certo, né, o nosso programa mais à frente, você que está nos assistindo agora, a intenção é virar tipo um podcast mesmo. Então, nós vamos fazer no estúdio, nós vamos estar trazendo sempre convidados aí com bastante conteúdo interessante para vocês. Nós já trazemos, né, nós não trazemos com tanta frequência, principalmente quando tem algo de importante na política, que é o cargo-chefe do programa aqui, mas nós já trazemos alguns convidados, você vê aí nos programas passados, principalmente lá no YouTube, você pode ir lá na minha página, está no meu canal, não tem um canal próprio do programa, o canal próprio do programa é no Facebook, mas na minha página, lá nos vídeos, tem todos os programas, assim como no Facebook, talvez seja até mais fácil de você ver, então tem muitos lá que são com convidados. Mas a nossa intenção é essa, né, professor Carlos? Mais para frente, a gente fazer tipo os grandes podcasts aí do Brasil. Sim, com certeza. Estou montando um lugar bacana ali, às vezes vai poder até ser nele. Vamos ver o que vai sobrar de espaço nele ali, às vezes vai dar para fazer lá. Vamos ver lá. Então vamos ao vídeo de uma cidade que é exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Betim, dezembro de 2019. Mesmo com todas as crises, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem receber integralmente os recursos negociados com o governo de Minas, estamos construindo uma Betim melhor. Estamos reduzindo os problemas e ampliando os resultados. Na área da saúde, estamos fazendo uma verdadeira revolução. Investimos R$3.700.000 e dobramos o espaço físico da UPA Norte. A nova UPA praticamente dobrou a sua capacidade de atendimento. Agora estamos preparados para mais de 13 mil atendimentos por mês, um aumento de 58% na assistência de urgência na cidade. Estamos construindo também a nova UPA Alterosas, com uma área construída de 1.950 metros quadrados, com 23 leitos adultos, 6 para emergência e 7 consultórios para prestar mais de 9 mil atendimentos mensais. Nosso centro materno-infantil está para ser inaugurado, com 10 andares, L-ponto, UTI neonatal, 170 leitos para 10 mil partos por ano, uma das principais obras na área da saúde dos últimos 20 anos. A Prefeitura de Betim está dando mais um importante passo para concluir o projeto de reestruturação da rede básica de saúde. Até 2020, teremos 23 novas unidades básicas de saúde. Dessas, já foram inauguradas 3 novas unidades. A UBS Vila Recreio, na região do Teresópolis, a UBS Parque do Cedro, no Icaivera, e a UBS Teresópolis, no Jardim Teresópolis. As 3 unidades terão capacidade para atender uma população de 12 mil habitantes cada.
Hospital Mater Dei e Hospital da Unimed em Betim. A abertura de duas grandes redes hospitalares em Betim neste ano, o Mater Dei e a Unimed, vai ajudar a desafogar o atendimento na rede pública do município e assim melhorar e ampliar a assistência da saúde na cidade, além de gerar cerca de 3.000 vagas de empregos diretos e indiretos. Na educação também fizemos grandes avanços. Inauguramos neste ano 4 centros infantis municipais, as creches dos bairros Vila Cristina, Angola, Citrolândia e Betim Industrial, que começaram a atender crianças com idade entre 4 meses e 5 anos. As 4 creches abrirão 1.624 novas vagas na cidade, em períodos integral e parcial. Ao todo, são 11 creches até agora que abrirão mais de 4.400 novas vagas. Ainda na rede municipal de educação, nossas escolas passaram por pequenas reformas com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e um ambiente de ensino mais confortável aos cerca de 40.000 alunos do ensino fundamental e 16.000 da educação infantil, e com isso construir uma educação de qualidade para todos. A Oficina do Bem também segue com a fabricação e recuperação de mobiliário para as unidades escolares. Além das obras físicas, 40.000 estudantes da rede municipal de Betim receberam kits escolares distribuídos pela Prefeitura. Foram contemplados alunos do ensino fundamental das 69 escolas municipais. Avançamos muito também nas obras públicas há tanto tempo esperadas pela população. Estamos construindo a Avenida Vasco Santiago, que ligará os bairros Jardim Alterosas e Dom Bosco. A avenida possui 800 metros de extensão, sendo que agora estão sendo executados os 225 metros restantes. Além da pavimentação, também estão sendo concluídas as redes de esgoto pluvial e ciclovias. Mais de 40.000 habitantes serão beneficiados. A construção da Via das Indústrias é um dos maiores investimentos em infraestrutura e de mobilidade na cidade das últimas décadas. A obra resultará em uma transformação econômica e social de Betim, pois vai urbanizar uma região que estará com toda a infraestrutura e logística preparadas para atrair novas indústrias, gerando emprego, renda e receita, além da melhoria da malha viária. O investimento total é de 250 milhões de reais e é feito pelas 13 empresas consorciadas em parceria com a Prefeitura. Estamos fazendo também um grande investimento para trazer mais conforto e segurança para a nossa gente. Em Betim, 3.650 pontos de iluminação começaram a receber luminárias de LED, que iluminam mais, são mais econômicas e têm durabilidade 3 vezes maior do que as de vapor de sódio. Nossa Guarda Municipal está sendo preparada para oferecer cada vez mais segurança para a nossa população. Estamos equipando e melhorando a estrutura da Guarda, que recebeu 12 novas viaturas e começou a portar armas, após um criterioso treinamento acompanhado pela Polícia Federal. Paralelamente a isso, a cidade recebeu 15 bases comunitárias, instaladas em pontos estratégicos do município, que foram mapeados após estudos da Polícia Militar. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, que contabilizam todas as ocorrências registradas, mostram que Betim teve a maior queda no número de crimes violentos neste primeiro quadrimestre dos últimos 3 anos. Enquanto que no primeiro quadrimestre de 2016 foram registradas 2.597 ocorrências, neste ano foram contabilizadas 1.401, ou seja, uma diminuição de 46% no mesmo período. O fato é que estamos construindo uma Betim cada vez melhor, uma cidade que está arrumando a casa para pavimentar o caminho do novo desenvolvimento. Prefeitura de Betim. Tá aí, professor Carlos, construções de UPAs, escolas, creches, unidades básicas de saúde muito bem estruturadas, sem ser lugares adaptados, parecendo casas. Compra de viaturas, não aluguéis. Então, são muitas coisas boas sendo feitas aí por várias e várias cidades do Brasil. A mobilidade urbana, Barbacena já passou da hora de construção de vias, de pontes, de viadutos, já passou da hora e não tem ninguém com coragem de vir fazer. Enquanto nós vemos cidades aí, igual Betim, ligando um bairro no outro, fazendo pontes. Barbacena tem tantos pontos que precisam de ser ligados para desafogar trânsito em algumas regiões, e nós não vemos coragem ou capacidade de alguém que pelo menos comece a fazer.
Foi um ano para fazer a licitação para uma ponte lá na comunidade dos Costa, né, mano? Imagina para fazer um ligando um bairro ao outro. Vai durar 30 anos, mais ou menos, essa licitação. Então, assim, a gente vê que é possível em outras cidades, o tanto de coisa que é feito, como eu já disse aqui, uma cidade do tamanho de Barbacena tem que ter no mínimo 50 obras aí em andamento, igual as outras cidades do mesmo porte, que são bem administradas, tem. Mas são obras grandes, né, mano? É obra não, obras de construção, não de reparos, de construção mesmo. Hoje aqui em Barbacena, se eu não me engano, o professor Capão me corrigiu, nós não temos nenhuma em andamento. Que eu saiba também não tem, não. Nenhuma. Então, é para ver o nível que nós estamos em Barbacena. Que eu me lembro, mano. A última foi a lá do Posto Saúde, lá em... Como é que é o nome? Correio em Senhor das Dores. Mesmo assim, não começou do zero, né? Já começou a estrutura que tinha e acabou. O que eu me lembro foi a última. Depois disso, não tem nada, não. E a única, né? Não, pois é, primeira e única. E vai contar isso aí em 2024 como se fosse o maior legado da história. Mas o programa Informação e Cidadania não deixa o cidadão acreditar nesses tipos de legados. Porque a gente mostra aqui que é possível o tanto de serviços públicos de qualidade, o tanto de obras para melhorar a vida do cidadão que tem aqui em Barbacena. No próximo programa, professor Castef, eu vou preparar uma questão também. Como eu disse, a gente não sabe se vai estar muito recheado, como que vai estar, mas eu gravei um vídeo domingo agora, esse domingo que passou, lá na Praça do Santo Antônio. Adivinha mais ou menos quantas pessoas que devia ter lá? Ô, Van, domingo? À tarde. Você passou lá? Não, na carreata? Não. Não, na praça normal, sem nada. Não vi, não. Passei, domingo não. agora. Ó, professor Cássio, carros estacionados lá, mais de 100 tinha. Pessoas, devia ter umas 300. Isso é para você ver como nós somos carentes de um lugar para ir em Barbacena. Nem todo mundo pode estar num clube. Nem todo mundo pode pagar um clube. E mesmo a praça, sem ter um brinquedo para uma criança, sem ter nada, só por ela ser um local grande, olha a população de Barbacena lá. Tão carente que nós somos. Pois é, mano. E você falou, não tem nada aí de previsão, né? Nem a questão da areia que a gente pediu, que eu pedi lá, falaram que ia arrumar, não arrumou, foi nada, né? E eu queria até parabenizar, mas esqueci, a Hillary e a Ashley, né? Eu vi que elas foram campeãs aí no vôlei, né? Agora você falou, lembrei que você falou que faz sempre com ela lá para elas poderem jogar lá, treinar. Então dá os parabéns para ela, fala com elas aí, que não vai ser, né, a única medalha que elas vão conseguir, nós vamos conseguir muito. Final de semana que vem ela já tem torneio de novo lá no Santo Antônio, nas obras passionistas lá, vão fazer um torneio, então os torneios de primavera aí, né? Barbacena a gente não consegue muito distinguir, mas nós estamos aí nos torneios de primavera. Pois é, dá os parabéns para elas aí, que com certeza virão mais. Isso que eu escrevi lá no seu Facebook, mas eu já estava esquecendo de falar aqui, né, ao vivo. Não, bacana. A gente tem que incentivar o esporte, tem que incentivar as crianças ao esporte. E se Barbacena falta projetos sociais nessa área, os que tem nós temos que valorizar. Pois é, mano. Vamos montar uma OS para poder tomar conta do esporte em Barbacena. Quem sabe a gente fica rico. Barbacena, o incentivo ao esporte é quase inexistente, né? Vamos torcer para que melhore. Mas se vier uma OS querer explorar, vai todo mundo vai querer, a administração vai querer. Não, é isso aí. Professor Casco, só vamos nos despedindo, então. Vamos lá, Wanda. Gostaria de agradecer as pessoas que estiveram aí com a gente durante esse programa, né? O dia 26. Né? Já não está uma noite tão fria mais,
mas é segunda-feira ainda. E agradecer a você e mais uma vez dar os parabéns à Hillary e à Ashley. Tá bom, mano? Obrigado, professor Carlos. Você que está nos assistindo, espero que tenha gostado do conteúdo, espero que você aproveite um pouco dessa conscientização que a gente faz aqui, que é no intuito de conscientizar mesmo. Apesar de nós termos as nossas preferências políticas, essa parte de conscientização, a gente não citou nome de ninguém, mas simplesmente é uma conscientização que todo cidadão tem que ter em mente que é importante e que o voto é muito importante e mexe com a nossa vida. A vocês, um grande abraço, fiquem obrigado pela audiência e fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.